Fala comunidade, valeu pro Brasil, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, eu uso os pronomes ele e dele e hoje a gente está aqui nessa live para conversar com o nosso querido amigo Hari. A gente vai bater um papo sobre vida de yoga, como incorporar os ensinamentos do yoga na nossa vida cotidiana. Deixa eu fazer um convite para ele aqui. Olá, olá, Aê, boa noite, querido boa Hari, tudo noite, bem? boa noite, Rô, boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Um pouco nervoso, mas tudo bem, faz parte. Join the club. Eu também fico super nervoso Mas quando eu vou a começar ao gente vivo está em assim. casa, né? Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo Agradeço seu por poder tempo, servir. tá? Essa Uhum. disponibilidade, tá? Eu fico feliz. A gente está tentando marcar uma conversa contigo já tem um tempo. Sei que você é Sim, ocupado e tudo. Beleza? Hari, a gente vai conversar sobre vida sim. de yoga, né? É, eu adorei mesmo. É, é, ter essa conversa contigo assim, porque eu confesso que umas semanas atrás eu até estava conversando com o pessoal do Olavo Brasil, né, os colaboradores. A gente tem um grupo no Telegram e eu peguei e coloquei lá, eu tive uma ideia, eu falei assim, ó, eu acho que seria muito legal se a gente criasse um podcast aqui e falasse só Uhum. sobre É uma yamas e ótima forma niyamas. de integrar. Aí todo mundo comentou na ideia lá, ficou falando assim a tarde inteira, mas a Uhum. ideia ficou morna assim. E eu, caramba, eu sempre quis fazer isso, porque eu sou muito curioso, eu quero aprender isso, né? Eu confesso que eu, né, tento estudar assim tudo, mas quando eu te fiz o convite, né, para a gente trocar um bate-papo aqui ao vivo e você sugeriu falar sobre vida de yoga, né, como incorporar, como praticar yoga fora do tapetinho. Aí eu falei Uhum. assim, não, é agora. Uhum. Vou conversar sobre vou conversar com ele Perfeito. sobre isso. Eu fiquei bem contente. Então é isso. Mas eu vou deixar você se apresentar, né? Eu sempre faço umas perguntas pessoais aqui para o pessoal saber, né? O nosso a pessoa com quem a gente está conversando, né? O português às vezes Sim. foge. Mas vamos lá, Hari. Quem é Pergunta você? complexa, hein, Rô? Né? É, Mas isso traduz. São três, na verdade. São três, na verdade. São três, na verdade. A primeira é Tá. quem você é, como você gasta seu tempo e o que você está fazendo aqui no planeta Então, Terra. né? Ao mesmo tempo que essa pergunta ela é difícil, né? E ela pode ser respondida de forma relativa, ela pode ser respondida de forma absoluta. E aí já entra um pouco do nosso tema do yoga, né? Que o yoga vai traduzir através do estilo de É. vida, né? De técnicas, quem nós somos, absolutamente, né? Somos um com o Hum. todo, um que podemos chamar de Deus, né? Mas de forma relativa, eu sou Uhum. um buscador, né? Eu sou um buscador de mim mesmo, né? Espiritual. Comecei na jornada aí nessa vida, né? Há uns 7 anos, né? Mas na vida mais ascética, assim, do yoga, 5 anos, né? E desde então tenho Hum. seguido com o yoga de uma forma mais integral, estudando Vedanta, que é o autoconhecimento na perspectiva da tradição védica, né? Então é o final dos Vedas que trata Hum. justamente de autoconhecimento, estudando sânscrito e estudando Hum. a vida de yoga de uma forma, né, teórica e prática, mas principalmente teórica e contemplativa, que é muito importante, né? Mas assim, muito no descansar, Hum. né? Então podemos dizer que uma vida de yoga é uma vida de contemplação, de aprender com essa própria vida, né? E muita gente que pergunta, né? Hum. O que é o yoga? Né? Yoga é religião?
e já entra um pouco no nosso tema, né? Mas sem fugir um pouco Ah, das perguntas iniciais, né? Basicamente, eu sou um buscador, né? Tô com uma bagagenzinha aí, mas é uma bagagem muito pequena, a estrada é longa e dura mais que uma vida, né? E longa e contínua, longa e contínua. sempre, né? Sempre imperfeitos, e que graça estarmos sempre imperfeitos, né? Sempre se buscando, sempre se auto-aprimorando, sempre aprendendo, desconstruindo e construindo também. Qual é a segunda pergunta mesmo? Uhum. A primeira Aham. foi quem é você. A segunda é como Tá. você gosta de gastar seu Eu tempo. gosto muito de contemplar a vida, né? E a maior parte do meu tempo, ela não é gasta, mas investida em autoconhecimento, né? Eu sou muito sedento por autoconhecimento, de Uhum. várias vertentes, né? Então já quebra um pouco de que o yoga é uma religião ainda mais institucionalizada e que deve só estar envolvida com o hinduísmo. Não, né? Então, assim, eu invisto o meu tempo em Uhum. autoconhecimento, né? A maior parte do meu tempo. E isso é traduzido de inúmeras maneiras, Uhum. né? Nas trocas sociais, né? Na minha troca com a vida, né? Com os animais, com as plantas, eu aprendo muito e isso é uma vida de yoga também, principalmente, na verdade. Uhum. Sim, que maravilha. E a terceira pergunta é o que você está fazendo aqui no mundo? Eu tô regressando, né? Continuando aí a minha caminhada que eu comecei, me Se auto, autoconhecendo, né? é, Então, eu tô fazendo no mundo, evoluindo, evoluindo, né? né? Descobrindo, né? Tirando as camadas, né? De ilusão, assim, gradativamente, para descobrir quem eu sou, quem Hum, nós somos, né? Assim, como um todo. Mas, assim, nesse processo nosso de descoberta, a gente vai realmente descobrindo o que é que faz o nosso coração vibrar, né? O que é que faz a nossa alma sorrir. E nisso eu tenho uhum. descoberto que educação é o caminho, né? É o caminho que mais me alegra, essa troca, essa partilha, essa construção. Então, o yoga tem sido Sim, também um sim. caminho para descobrir isso, né? Para poder me colocar nesse lugar, né? Uhum. De resgate mesmo. É Sim. isso. Que lindo, que lindo, que lindo. E a minha segunda pergunta para você, que na verdade é a quarta, é o, o que te anima nesses dias? O que deixa o Harry feliz? Contemplação, né, da natureza, troca com os animais, né? Eu aprendo muito com os animais. Na observação, nas visitas, no pedir das bênçãos, né? As plantas também. Mas eu acredito que o ciclo, Uhum. observar o ciclo da natureza, que não está afastado de mim, não está fora de mim, é me observar enquanto natureza, é o que mais traz brilho nos olhos, porque Uhum. são lições o tempo todo Uhum. evidentes e que a gente não consegue alcançar, Uhum. não por uma falta de existência dessa evidência, mas porque nossa visão ela não está tão sutilizada. Então, assim, é interessante porque isso me alegra muito, porque assim, todas as nossas perguntas seriam facilmente respondidas só com o olhar da vida. A gente se compreenderia, a gente entenderia nossas necessidades, né? A gente entenderia como todos os seres funcionam a partir somente do olhar para a gente enquanto natureza e do olhar para o mundo enquanto natureza, né? Sempre presente, sempre ensinando sutilmente, às vezes mais grosseiramente mesmo, né? Brincando aí com nossos gostos e aversões e uma série de, de circunstâncias que acontecem, né? Na vida, assim, pra gente despertar, pra gente abrir mão da ideia de controle, né? Então, isso é o que mais me encanta, é que o que mais a gente busca através da mente, buscando complexidades, é sempre evidente, né? Então, esse treinar da mente muito gentil, paciente, não linear, de observar a preciosidade da vida, a preciosidade das lições, assim, a cada instante, para todos, Uhum. sem exceção. Então é isso. Uhum. Que lindo isso. É Uhum. ser o observador, né? Eu li um livro, né, de um escritor alemão chamado Eckhart Tolle. Ele escreveu um livro chamado O Poder do Agora. Excelente. É até bem famoso o livro dele. E ele fala muito disso até, né, de ser Uhum. o observador da vida, né, o watch the thinker, né, você observar o que está acontecendo, entendeu?
E daquele lugar ali tem um Sim, espaço foi ali um de livro que me contemplação, pegou né? muito. E você fazendo e você com isso, você, né, abaixa o volume das distrações e cada vez se expande mais e mais dentro de você É. mesmo. É um livro maravilhoso. Mas voltando quando você se começou, né, a se, como se diz, a se interessar por essas práticas Uhum. espirituais e tudo, né? Yoga, Vedanta. Como que você caiu nisso? Como que foi né, o convite? Quem fez? Como aconteceu? Né? Não, Você, a sua família já. O que aconteceu no Hari é que o Hari hoje é essa é pessoa bem harmoniosa, interessante assim, essa né? pergunta, porque assim, ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é muito complexa de se responder, né? Eu acredito que Hum, ao mesmo tempo que as coisas nos encontram, a gente busca muito elas, mesmo que a gente não saiba da existência consciente delas, né? Então aí eu poderia falar um pouco de questões hum, kármicas, né? E que a tradição do yoga vai trazer hum. isso. Então assim, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a minha busca espiritual sozinho. Eu não tinha referencial nenhum, né, do que Nossa, era yoga, né? Eu não fazia ideia do que era isso, nunca tinha ouvido falar, mas eu comecei a buscar, né, ainda na infância, eu era bem criança mesmo, brincava e tal. E onde eu vá, assim, né, tipo, o referencial que eu tinha era de uma fé cristã, né, católica, mas assim, aquilo não respondia as minhas perguntas, né, eu tinha isso muito claro na infância, não respondia os mistérios, o sentido da vida, e eu fui para Testemunho de Jeová. E aí comecei a estudar, né, então eu já tinha hum, predisposição para estudar com tutoria, então assim, com 11 anos eu busquei uma senhora, uma idosa, que fazia tutoria na casa dela, né, e fiquei com ela e fazia indagações, assim, com muita sede de saber, mas como a gente pode imaginar, ela não respondeu as minhas perguntas. E engraçado é que, assim, eu criança, eu fiz assim, bom, muito obrigado, mas aqui já encerrou, né? Tipo assim, eu agradeci e encerrei com ela. E aí saí, né? Tipo, simplesmente deixei. Foi o momento que eu deixei de lado essa busca espiritual, porque eu não tinha outros referenciais para procurar, na época eu não tinha acesso à internet e tudo mais. E aí entrei na adolescência, tive minhas crises existenciais, que voltou, né, com toda força, e eu não tinha realmente essa bagagem para poder buscar sozinho, né? Então aí foi com, sei lá, uns 23 anos, 22, né, que eu comecei a diluir um pouco do meu excesso de ceticismo que não me trazia plenitude, né? Era um ceticismo, um racionalismo assim hum, exacerbado, né, que não me trazia um conforto hum, interior e isso foi começando a dissolver e eu encontrei o budismo, né? Encontrei o yoga, e encontrei o xamanismo, né? Que são três hum. raízes assim que para mim são muito fortes. E aí eu conheci Demais. o yoga e nesse momento que eu conheci o yoga, né? Que eu reconheci o yoga, eu me senti em casa, né? Então comecei assim como muitos começam através de asanas, né? Então fiz uma aula primeiro e aí a minha primeira professora regular, ela já tinha essa visão de Vedanta. Ela foi formada de uma forma tradicional à luz de Vedanta. Então, assim, você vê como questões kármicas, né, elas já estão nos norteando, né? Então, eu já comecei realmente nesse lugar Hum, de acessar Vedanta, né, que é o final dos Vedas, que trata de autoconhecimento. E a partir de então, eu comecei. Ela perguntou uhum. se eu conhecia o professor Jonas, né? Não sabia quem era, e aí eu fui pesquisar, né? Ela vai, dá uma olhada lá no YouTube, começa a pesquisar lá, ver se você ressoa. E aí eu comecei a ver, revirar aquele canal do Jonas e assistir sobre tudo. E assim, sabe quando você entra num lugar e você se sente em casa? Tipo, é isso, né? Não é só isso que está aqui apresentado, tem mais, mas é isso, né? Eu vou por esse caminho. E aí, depois dela, né? Depois de conhecer o Jonas, o canal do Jonas, eu conheci a professora Glória, que é quem me orienta até hoje, né? Eu tenho aulas com ela até hoje. E, e desde então essa caminhada não terminou, né? Tive outros professores, como Henrique Castro, Juliana, né? E Vitor, que são meus professores de formação. Mas assim, sempre estive em Vedanta, muito mais até do que envolvido com asanas, né? Isso assim é muito claro, né?
E Hum, não porque eu não goste de asanas ou eu não veja a importância deles, mas asanas são só uma parte do yoga, né? Geralmente a gente recebe ocidentalmente aqui essa importância dos asanas e a gente vai entender o porquê também. São questões sociais, né? De valorização. É difícil trazer essa questão de Vedanta, né? Uma questão mais devocional para uma sociedade que é extremamente materialista, né? E que faz um culto ao corpo muito hum, grande. Então dá para entender histórica e socialmente como isso se dá também, né? E como isso não precisa ser excludente, uhum, né? Mas que pode se complementar e que deve se complementar segundo os Yoga Sutras também, né? Então tudo é muito importante. A gente vai entendendo a função de cada parte do yoga, né? Para se constituir nessa grande mandala que é a vida de yoga. uhum. Isso. A vida sempre coloca a gente no nosso caminho de No verdade, nosso a eixo, Camila está é falando. verdade. Então eu vou. Nossa, com 11 anos você Oi? já Oi? trabalhou. Deu uma travada aqui. Isso. 11 É, anos. 11 anos começando, assim, né? Já tinha aquela sede. Eu sempre fui muito questionador, né? Tive contato com a morte desde muito cedo, né? Morei com a minha avó, então tive contato com a velhice e Hum, a morte desde muito cedo. Ela ia muito para velórios, então, assim, a morte e a velhice sempre estiveram muito perto de mim. Então, essas questões que a morte e a velhice elas trazem, né? Essas questões de sentido da vida e das nossas limitações humanas, elas começaram a mexer comigo, né? De uma forma natural mesmo. uhum, Eu vou começar a trazer perfeito, aqui, então, mais ou perfeito. menos o que é yoga, né? Para poder falar de vida de yoga e Ah, abrir essa mandala com vocês. Faz sentido assim a gente começar dessa forma? perfeito, eu estou aqui só Tá ouvindo. bom, então vamos lá, né? Eu Vamos, tinha dito aqui, vamos né, nessa. que o yoga não é religião. Então, Hum, o yoga ele não é uma religião no sentido institucional, né, como a gente entende religião, de uma forma, né, formalizada, mais quadradinha, hum, estruturada. Dessa forma não é. Mas se a gente olhar, né, etimologicamente, né, religare é religar, né? E se a gente para pensar nessa questão de religar, o yoga ele cumpre essa função de religar através do autoconhecimento, né? Através dessa vida, dessas técnicas, desse estilo de vida. Então, assim, nessa perspectiva essencial, yoga é religião, mas numa perspectiva, né, institucional, não cabe enquanto religião, porque tem vários yogis, inclusive eu, né, praticantes e tal, que não têm religião. Eu não tenho religião, né? Eu tenho várias raízes kármicas e aproximações com religiões, né? Mas assim, não consigo me conceber com uma religião, né? Mas religião no sentido mais essencial, hum, nesse aspecto, eu me considero completamente religioso, né? Então, o yoga traz isso. hum, Então, o yoga hum, ele é um estilo de vida, né? E um conjunto de técnicas que nos leva a descobrir o autoconhecimento. Não é alcançar o autoconhecimento, não está hum. fora de nós, né? Mas somos nós. Então, descobrir quem nós somos. Então, o yoga é isso. E É isso, o então? yoga essencialmente é isso, e não um conjunto de asanas, né? De posturas somente. Achei que eram uns, uns alongamentos que a gente fazia na academia. Aí é maromba zen. E aí, através desse descobrimento, né, de quem nós somos, nós fazemos esse processo de religare, né, que é a união, né? Não porque antes não tivesse unido, mas é justamente esse processo de descoberta, né? Eu não vou unir o que estava separado, mas eu vou Hum, romper, né, com essa ignorância e vou ver, é como se eu estivesse abrindo uma cortina. De repente eu estou de olhos fechados e eu abro os meus olhos e vejo o que sempre esteve evidente, como a gente estava falando da vida, né? O tempo todo nos traz as lições. lógico. Então, Hum, basicamente é isso. Para falar de yoga, entender o que é yoga e o que não é yoga, como muita gente entende o yoga só como um conjunto de asanas e pranayamas, né? A gente tem que entender um pouco do que hum, Patanjali trouxe, né? Então ele traz o Ashtanga Yoga, né? Que é o yoga das 8 partes. E que hum, assim, asanas é só uma das partes, pranayamas também é só uma das partes, e são 8 partes. Por que a gente não fala de todas as partes, né? Por que a gente não valoriza todas as partes e somente algumas?
Então, a gente começa a entender um pouco também dos valores que a nossa sociedade traz, né? O culto ao corpo, a estética, a beleza, né? E também a apropriação cultural, né? Então, assim, a gente olha a cultura do outro a partir dos nossos olhos e acaba muitas vezes fazendo uma leitura errônea, né? E rasa. Então, assim, para se ter aderência do yoga, né? Olhando lá historicamente, foi necessário ter um ponto de conexão aí. Então, o ponto era o corpo, né? O ponto era a saúde, era trazer o yoga numa perspectiva científica, que é científico e completamente empírico também. Mas aí a gente começa a compreender como isso se dá, né? Mas vamos aqui por partes dessa mandala, né? Da Ashtanga Yoga, que são o yoga das 8 partes que Patanjali traz. A primeira parte são os yamas, né? Que são restrições, né? Coisas que a gente não deveria fazer, mas não como mandamentos, né? Mas como valores que, assim, quando a gente traz eles para a vida, a gente tem uma vida mais satisfatória, né? A gente se dá melhor com os outros seres, a gente fica mais em harmonia e percebe que quando a gente está mais em harmonia, a gente é mais feliz, né? Não é só sobre o outro. Eu não estou fazendo um favor pro outro, né? Mas eu estou colaborando com o todo, né? Que eu faço parte, né? Então a gente vai vivendo uma vida mais leve. Então beneficia a todos nós. E quais são, né, esses yamas? mais, Pode trazer, Rô. hum, mais, Mais mais, mais harmoniosa. harmoniosa, né? Com nós mesmos e com o Isso. ambiente onde a E gente somos vive. nós, né? Assim, eu gosto de falar muito, né? Isso é claramente visível às vezes, né? Quando estou mais sensível, assim, que isso aqui é só um desenho, né? E se a gente olhar, isso aqui é só um É. contorno. Fora disso aqui, é tudo uma coisa só, né? Mas é uma questão de realmente treinar a mente, né? De estar mais aberto para perceber isso, né? Mas aqui voltando, né, para esses Perfeito. yamas, então a gente vê que tem condutas a serem tomadas, né, no caso dos niyamas, mas nos yamas a gente tem que restringir também alguns comportamentos. Então restringir, né, a violência com a violência, a ahimsa, né, asteya, não roubar, né, satyam, falar a verdade, né, evitar mentir, aparigraha, evitar cobiçar, invejar o que não é nosso, né? Brahmacharya, que é a prática de a gente se abster sexualmente em alguns momentos, né? Até para a própria saúde, mas assim, não de forma principalmente ocidental, né? Porque a gente traz muito essa cultura que é diferente de um contexto de yogis e completamente celibatários e castos, não é isso, mas assim, ter condutas sexuais é, equilibradas, né? Não abusar da sexualidade. Isso faz parte de um caminho de yoga, porque o nosso prana ele precisa ser direcionado deliberadamente, né? Porque senão isso atrapalha, a nossa energia fica difusa. Mas aí é uma outra pauta que a gente poderia abrir aqui e discorrer muita coisa, né? A gente tem... Esse aí, Oi? podcast. Pode Esse aí vai ser outro podcast, pode ser outra, outra outra live, live. né? Assim como todas, a gente pode abrir todas, né? E eu vou deixar até aqui no final da live um convite para vocês, né? Falando sobre os 20 valores que Krishna traz, mas depois eu falo sobre isso. Então, assim, nós temos essas práticas, Beleza. né? De falar a verdade, de não roubar, de não mentir, né? Não como mandamentos, mas justamente como esse lugar de trazer mais descanso para nossa mente. Porque vê só, quando a gente abre mão do Dharma, né, dessas condutas que trazem mais bem-estar para a gente, a nossa mente fica completamente agitada. Como é que eu vou sentar para meditar com a mente completamente agitada? Como é que eu vou dormir assim? Como é que eu vou ter paz assim, né? Então a gente percebe que não é sobre o outro, né? É sobre a gente primeiramente, mas sobre o outro também, simultaneamente, né, na verdade. Então a gente percebe aí que além dessas tem dharana, né? Que é a concentração da mente, pratyahara, justamente como eu falei, né? Do processo de brahmacharya, que a gente tem condutas sexuais equilibradas. No processo de dharana, a gente porque nossos sentidos eles são muito voltados para fora. Percebe quanto de coisa a gente consome através dos nossos sentidos, da nossa visão, da nossa audição, né, do nosso paladar, do nosso olfato. A gente está o tempo todo indo confortos e desconfortos. Então, assim, a prática de Kriya
yoga, né, e a vida de yoga, ela vai fazendo com que a gente recolha um pouco esses sentidos, dê um pouco de descanso, né? Então a gente se senta em meditação e diz assim, vamos ficar aqui quietinho, né? Vamos parar aqui um pouco com a movimentação excessiva, vamos olhar só para a respiração como âncora, por exemplo, né? Vamos descansar aqui, vamos ver como é diferente, né, estar nesse lugar, como é muitas vezes assustador, desesperador estar nesse lugar. Então vamos criar familiaridade com isso e ver outras formas de experienciar a vida, de sentir a vida, se relacionar com a vida, né? Não de forma passiva, porque a meditação, a contemplação é um fluxo, né? Então, assim, é atenção e é relaxamento, né? É esse fluxo, né? Não é uma coisa rígida completamente, né? E sofrida. Então, é realmente a manifestação da vida, né? A gente inspira ali, né? Tem aquela atenção e tal, dá uma segurada natural, assim, uma pausa e expira, né? Então, é esse movimento da meditação. E aí depois a gente vai ver que tem os niyamas, que aí já são condutas, né? Então, assim, enquanto os yamas são coisas que a gente não deveria fazer, não como dogma, né? Eu acho que fica muito pesado e também a gente traz muito dessa herança de dogma com uma carga negativa mesmo, mas, assim, trazer como algo que possibilita uma vida mais satisfatória. E a gente tem os niyamas, que são condutas positivas, né? Então, quais são essas condutas? A gente tem Satyam, Sautyam, né, que é a limpeza, a purificação da mente, a purificação do corpo, está tudo interligado, né? A gente não tem como vivenciar uma vida mais plena e satisfatória sem a purificação da mente, que assim para os tibetanos é a purificação do coração, é um lugar só. Então, à medida que a gente vai fazendo esse movimento de purificar a nossa mente, a gente vai vivendo uma vida mais feliz. E é preciso purificar o corpo sem dar tanta atenção para o corpo. Porque muitas vezes o corpo escraviza a gente, né? Então, assim, cuida do corpo porque ele é instrumento. Mas é só isso, né? Não precisa ser exaltado como um Deus. E isso aqui é completamente efêmero. Se a gente olhar a idade que a gente tem hoje, como o nosso corpo se porta hoje, não é como era antes, né? E num tempo muito curto ele muda muito, né? Então, se a gente se apega a esses aspectos transitórios, a gente sofre, né? A gente não está vendo com clareza a vida como ela é. Então, a gente tem esses preceitos, né, da pureza, Shaucham, Santosha, que é realmente essa visão que eu trouxe, né, de contentamento, né, de contentamento com a vida, entusiasmo com a vida, que a gente só pode realmente ter esses olhos sensíveis quando a gente começa a purificar o coração, que é a nossa mente também, né, a gente divide aqui no Ocidente, mas assim, faz todo sentido pensar que purificar a nossa mente é purificar nosso coração simultaneamente, se a gente separa ou se a gente, né, ver como uma coisa só. Tapas, que é, assim, eu poderia dizer que é a espinha de uma vida de yoga. Tapas é disciplina, é uma vida de ascese. Então, assim, realmente a gente precisa queimar muita coisa e a gente não precisa ver tapas numa perspectiva romântica dos yogis que estão lá dentro das cavernas. Então, assim, ter sua disciplina de sadhana diário, que vai possibilitar que você, né, comece o seu dia com consciência, né, percebendo o seu corpo, como ele está e como ele não é linear, né, então, assim, vai trazendo um pouco desse recolhimento dos sentidos, como eu falei, né, então, tapas vai queimando realmente muitas tendências kármicas que a gente traz, negativas, né, e realmente fortalecendo a gente para continuar na caminhada que, como o Rô trouxe, né, é longa, contínua, né, é realmente eterna, né, até a gente descobrir de fato esse autoconhecimento. Então temos tapas, Swadhyaya, que é realmente esse processo de autoconhecimento, né, esse processo de se dedicar, e isso De de estudo, né? estudo, né, que é um estudo completamente teórico, mas assim, o teórico sem o empírico, ele não funciona bem. Então, o teórico, ele prepara a nossa mente, né, para se utilizar para que a gente consiga conceber esse empírico, a ciência do yoga no nosso corpo, na nossa vida manifesta, né? Então, assim, não sei quanto tempo você tem, Rô, de yoga, mas assim, veja quantas mudanças já aconteceram de lá para cá, né? É completamente visível e palpável, né? A gente aprecia isso. Isso dá um gás pra gente de tipo assim, eu devo continuar isso, né? Porque assim, tá funcionando, não é questão de crença, é porque a gente vê que tá funcionando, né? Sim, sim, Uhum. sim, 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 funciona, funciona.
Funciona. Aham. Eu posso até te dar um exemplo aqui. Eu tenho, eu tenho 42 Uhum. anos, eu entrei no yoga, eu tinha 26, mas era mais asanas, assim, e, né, que eu pratico yoga, assim, essa parte filosófica, que eu li o Sutra de Patanjali todo, deve ter uns 7 anos. Uhum. Foi depois do meu acidente. É, mas respondendo a pergunta, por exemplo, você falou da não violência, né? É um estudo que eu faço assim diário, né? Eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu comigo esses dias. Esses dias não, deve ter uns meses aqui, né? A gente teve uma reunião familiar, acho que foi no Natal, eu acho, né? E tem uns membros da minha família, né? Que tem opiniões sociopolíticas, né, distintas da minha, entendeu? E é bem desafiador você estar numa mesa, né, e conversar com uma pessoa, né, né, e a minha mãe, ela vira direto e fala assim, ó, o fulano vai vir para cá, eu não quero que vocês conversem sobre política, entendeu? Entendeu? Então, né, eu lembro porque eu não tinha essa consciência, sabe? Essa consciência, ela só vinha depois, quando tudo já tinha acontecido, entendeu? Quando as palavras já foram ditas, né? Quando a discussão já foi Uhum. estendida para muito tempo, sabe? E esse, assim, foi um dos primeiros natais, assim, que a gente passou, sabe? E que, né, por uma não violência, primeiramente a minha família e a mim mesmo, Uhum. né, eu decidi ficar ali, né, eu tentei encontrar, eu acho que todo ser humano, né, a gente tem uma similaridade, né, com o outro, né, eu tentei encontrar algo que eu tinha em comum, né, com esses familiares, assim, né, e eu fiquei ali, sabe, e essa, estava até falando disso outro dia, essa é a técnica que Uhum. eu uso, entendeu? Todo mundo que você conhece, Harry, todo mundo, sabe? Sabe uma coisa que você não sabe, pode te ensinar em alguma coisa, ou tem uma similaridade contigo. Então é ficar ali, sabe? Né? E Natal passou, Ano Novo passou, todo mundo foi embora, a gente não brigou, entendeu? Então foi algo assim, né, que foi um ahimsa na Uhum. vida, de verdade, assim, sabe? Foi algo assim consciente. Então vamos fazer isso porque a gente vai, né, evitar um conflito, né, evitar, sabe, um desconforto, né? E isso, né, às vezes é preciso, Perfeito. vamos dizer assim, Uhum. entendeu? Perfeito. Porque você buscou Sabe? justamente se conectar, né? Genuinamente, assim. Tende a funcionar, É, né? Uhum. é, é. Funciona. Eu ouvi muito também na prática budista também que eles falam que, né, em vez de você, né, tentar ser entendido, é você tentar entender, né? Porque a gente às vezes, né, entra muito em conflito porque a gente acha que os outros não Uhum. nos entendem, né? Como é que ele não me Muito entende, autocentrado, né? né? E a gente entender um pouco, né, e tentar entender, eu acho que é mais fácil. Mas é isso aí. Me dá assim umas dicas, assim, não para mim, né? Para mim também, mas para quem está nos assistindo, assim, umas Uhum. dicas práticas, assim, sabe? Como incorporar, né, o Os ahimsa, não valores. só o ahimsa, mas todos os yamas e os niyamas, né, de forma prática na sua vida cotidiana. Né? Eu dei um exemplo aí do ahimsa, Uhum. mas, né, fica à vontade para você Isso, nos instruir de aí, forma como você básica, achar assim, eu melhor. gosto muito de dizer que sustentar o amor, né, é uma tarefa de muita coragem, né? E é muito desafiador sustentar o amor, né? Isso responde muito à sua pergunta, porque Hum, a manifestação desses valores é a manifestação do amor. E para a gente manifestar eles, a gente precisa hum, abrir mão. E para poder fazer escolhas genuínas, a gente precisa estar consciente. Eu não posso agir e dizer que eu estou hum, agindo deliberadamente, fazendo escolhas deliberadamente, se eu estou ausente e alheio de mim mesmo, né? Se eu estou ausente e alheio hum, dos outros seres, né?
Então, assim, primeiro eu busco me entender, Hum, né? Então, a gente vê que, assim, todas hum, essas partes do yoga, né? Elas não estão separadas como degraus, né? Para a gente fazer uma coisa de cada vez. Mas realmente é uma hum, mandala. A gente vai se movimentando assim, é uma vai mandala. vivenciando tudo ao mesmo tempo, né? Porque tudo se casa. Então, assim, trabalhar com Uhum, a rimsa é trabalhar com todos os outros valores, né? É trabalhar com não mentir, porque eu não vou mentir, uhum, porque eu sei como eu me sinto quando mentem para mim. Então eu evito fazer isso. Isso é não ser uhum, violento, né? Eu não vou cobiçar e invejar o outro. uhum, Naturalmente a gente sente isso, mas o que é que a gente vai fazer com isso? Isso é o mais importante, né? Então assim, para eu fazer ou não fazer coisas que são importantes, eu preciso estar consciente. Senão meu inconsciente vai escolher por mim. Senão meus condicionamentos e meus automatismos uhum, vão escolher por mim, senão o mundo vai escolher por mim e essa sociedade cheia de antivalores vai escolher por mim, né? Meus condicionamentos, minhas questões kármicas vão uhum, escolher por mim, né? Minha ignorância vai escolher por mim. Então eu preciso para manifestar, né, esses valores, eu preciso estar consciente de que inclusive eu não sou alecrim dourado, né? E estar atento para ver, nossa, isso não foi legal, como é que eu posso me reportar, né? Então esse movimento todo, a consciência ela uhum, sustenta toda a vida de yoga, né? uhum, Assim, não tem uma uhum, receita de bolo em si de dizer, né? Mas assim, estuda. Eu acho que o que me ajudou muito no caminho foi entender que valores são esses. E eu vou trazer para vocês um uhum, pouco de como foi entrar a primeira vez numa sala de formação de yoga. Eu não tive criação paterna, uhum, né? Mas eu tive meu avô que fez a função paterna, né? E tive muitas mulheres na família que me educaram. Mas assim, a primeira vez que eu entrei na sala de yoga, uhum, eu senti como se eu estivesse sendo educado pela primeira vez. A impressão que me deu foi essa. Assim, tipo, eu cheguei em casa e aqui eu tô aprendendo o que eu não aprendi, né? Tipo, eu aprendi, fui educado, né, com valores familiares, assim, honro muitos valores que eu aprendi, mas foi completamente diferente aquilo, assim, sabe? Eu não consigo nem colocar em palavras. Foi tipo assim, tô sendo literalmente educado uhum, agora, né? E aí aquelas ondas, assim, de arrepio. Então você vê que é uma coisa de retomada, né, da nossa história, ou da minha história, da história uhum, de muitos que está aqui, né, que se toca pelo yoga, né, que é tocado pelo yoga de alguma forma. Então, assim, o que me ajudou muito foi entender cada valor desse, né, na verdade, o que é não falar a verdade, né, quais são os valores que o yoga propõe. Então, assim, o que eu comecei a fazer foi exercitar. Eu fazia assim, semanalmente eu vou pegar um valor e vou exercitar, eu vou observar, isso é trazer consciência e trazer um foco. Eu não estava acostumada a fazer isso. Se eu pegasse uhum. todos, eu não iria dar conta. Então eu fazia um de cada vez. Não Isso. ia- Aí eu fazia rimsar uma uhum, semana, fazia, né, asteia outra semana, e asteia entender como não roubar, não é só sobre pegar o objeto de outras pessoas e furtar ou coisas assim grandiosas, né, assim, roubar o tempo do outro, né, uma forma de asteia. Então a gente vai percebendo nossas motivações por detrás dos comportamentos, né? Então mais importante do que observar o uhum. comportamento é a motivação por detrás dele. Porque às vezes a gente faz uma coisa que parece muito bem intencionada, mas no fim, quando a gente está consciente, a gente vai afinando essa percepção, a gente diz, não estou sendo tão legal. Né? Parece isso, mas assim, minha motivação interna não está tão pura assim, né? Então vamos purificar isso aqui. Mas assim, a dica que eu dou é essa, é a gente trazer isso, assim, né? Trazer sempre a consciência e trazer de pouquinho em pouquinho, é um trabalho de formiguinha mesmo para a vida inteira. Então a gente precisa ser paciente, Uhum, né? Basicamente uhum. isso. Eu vou te fazer uma pergunta Uhum, em cima da sua resposta agora, né? É, voltando uhum, ao Eckhart Tolle, né, do Poder do Agora, do livro, né? Ele naquele livro ele ensina muitas técnicas assim para você te trazer de volta para o seu corpo, né? Para você cultivar essa consciência que você citou aí, que é primordial, né, para você desenvolver esses códigos de ética aí dos yamas e dos niyamas e ter uma vida mais plena. Mas, como que você, né, se lembra, né? Como que você vive hoje, assim, conscientemente, né, num mundo onde você está sendo bombardeado por distrações de tudo quanto é lado? É Como que você faz, super né? desafiador.
Como que é A isso? gente tem que estar sempre vendo, assim, eu vou trazer uma imagem para vocês, né? Imagina só que a gente tem um barco, né? E a gente está ali, né, conduzindo esse Hum, barco. Esse barco, ele vai, né? Se a gente Ah, soltar ali, afrouxar muito, ele vai para qualquer direção. Então, assim, trazer a consciência é a resposta para tudo. É tipo assim, tem distração o tempo todo. hum, Se eu não hum. tiver firme do que é importante para mim, então assim, cola post-it em todo canto. O que é mais importante para mim, né? O que eu estou fazendo hoje, né, vai me levar para onde eu quero ir, porque muitas vezes a gente tem aquilo no coração, né? Tem aquilo Adorei. no coração assim, mas aí aparece alguém, aparece circunstância, aparece uma coisa e outra, e de repente a gente realmente se distrai, mas assim, o problema não é distrair, Rô. A questão não é distrair. Eu acho que a distração ela faz parte desse processo de inspirar, reter e expirar, né? Faz parte da vida. A gente não é perfeito, então assim a Hum, gente se distrai mesmo, né? Esse jogo de sonho aqui rouba a uhum, gente, né? Rouba a nossa consciência, até porque a gente não hum, é somente consciência nessa existência relativa, né? O inconsciente faz parte, ele brinca muito, né? Então assim a gente vai, né, perder hum, um pouco de vista muitas coisas, né? E muitas vezes, de muitas formas. Mas, assim, o ponto-chave é perceber, me distrair. Lembro agora do que é importante para mim. Volta, Volte. né? Pega aí e Hum, conduz esse barco, né? Volta. E não é um lugar de rigidez, né? Você hum, vê que, assim, o mar, ele não é, ele é uhum, oscilante, né? Ele tem a sua própria natureza, né? uhum, Então, entenda o mar como nosso corpo, né? Nosso corpo mente, né? Nosso corpo uhum, físico, que tem dias que está muito mais propenso à meditação, à contemplação, à consciência, a valores, e tem dias que está completamente para ação externa, ou tem dias que está para não fazer nada, né? E um embotamento mental, né? Então a gente pode trazer também que o yoga ele vai falar de gunas, que são energias, né, que compõem a vida, né? E como isso está interligado com o nosso estilo de vida de yoga, de uma alimentação, das atividades que a gente escolhe ou não escolhe fazer. Então é nessa perspectiva, né? A gente tem que entender para onde a gente quer ir e quais são os métodos para levar a gente. Então, assim, se a gente está numa vida de yoga, né? Enquanto yogis, eu quero autoconhecimento. Nossa, para isso eu vou ter que abrir mão de muita coisa que a sociedade diz que é importante, né? E que eu muita estava coisa. viciado, né? Por exemplo, sei lá, ambientes, né? E pessoas com discursos e comportamentos. Então, assim, muitos mestres falam, né? Se você, Yogananda fala isso, né? Se você quer ascender em aspecto material, né? Aumentar sua empresa ou qualquer coisa do tipo, vai lá e fica com empresários que esse magnetismo deles vai tocar você e você vai se sentir mobilizado com isso. Se você quer exercitar características de homens santos, né, de grandes ou de pessoas, homens bons, né, como são chamados os sadhus, então fica na companhia dessas pessoas que são simples e que estão tentando sustentar os valores no dia a dia. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que colocam Uhum, esse dharma, né, num lugar muito especial. Não vou dizer nem em primeiro lugar, né, porque em primeiro lugar muitas vezes é o autoconhecimento, mas assim, se o dharma estiver num lugar muito especial para essa pessoa e você quer adquirir isso, fica com essa pessoa, né, porque vai evitar que os seus karmas, suas sementes kármicas eclodam. Muitas vezes a gente vê que em determinados momentos a gente se comporta de forma que a gente é levado, né? A gente se deixa levar e a gente diz assim, nossa, nesse ambiente aqui eu fiz coisas que eu não me orgulho, né? Então, assim, vou estar com pessoas que me inspirem a ser alguém melhor, né? Não abrindo mão, não entrando numa bolha, não uhum, é sobre isso, mas as pessoas mais próximas de você vão dizer muito sobre quem você é e os valores que você sustenta, sem dúvida nenhuma. Porque se não forem, uhum, o que mantém a gente próximo não é sobre o que gosta ou aparências, mas assim os valores, né? É a essência. Então a gente pode prestar uhum, muita atenção sobre isso, né? Quem são as pessoas mais próximas de mim, né? O que é que elas sustentam assim? Quais são os pontos de ressonância que a gente uhum, tem, né? Então isso também é uma forma de realinhar. uhum. É, adorei a sua resposta. Eu vou adicionar algo também, que não só as pessoas, né, que você convive, né, que eu já li artigos e tudo que fala sobre disso, acho interessantíssimo, né, que eu li até que falam que a gente, né, é um amontoado Sim, assim das sim, 6 personalidades que a gente convive, assim, sabe? Mas eu vejo também
Hari, que isso também vem muito das coisas que Sem a gente dúvida nenhuma. consome, né? Como Uhum. noticiário, né? Televisão, sabe? O que você ouve, o que você lê, entendeu? Tudo isso, sabe? Tudo isso né? É um caminho para Sim. consciência ou para Porque assim a gente inconsciência, está né? fidelizando Para ou não deixando de consciência. de fidelizar com algumas coisas para fidelizar com outras. Então realmente volta para esse lugar, né? O yoga, É. mesmo que sendo uma vida de yoga, de karma yoga, de yoga na ação, que é o que a gente vive aqui em sociedade, e não enquanto renunciantes, né? É Hum, uma vida de renúncia. Então assim, a gente tem lá o objetivo, né, de hum, autorrealização, de moksha, né, de libertação, de autoconhecimento, de união, né, que é o yoga. Então assim, hum, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. Então, assim, descompactuar com muita coisa que vai atrapalhar o caminho, que é distração para o caminho. E se agarrar, assim, com é, toda a força, aquilo que vai levar a gente para o caminho, por mais difícil que seja. E às vezes é muito difícil, porque a gente tem apegos, né? Então, assim, até para o que muita gente traz, assim, de dúvida no caminho do yoga é, nossa, eu sou muito apegado. Como viver desapegado, né? E eu acho que o desapego, né? Eu acho hum, não, né? O yoga vai trazer isso, que o desapego ele só pode nascer do conhecimento. Eu entendo que aqui eu estou depositando, né? Todas as minhas fichas, aquilo, aquilo não tem substituição, né? Aquilo não tem um valor, né? E a partir do momento que eu olho para aquilo e eu percebo que aquilo não tem um valor, naturalmente, sem esforço, né? Eu me desprendo daquilo, porque desapego não é sobre aversão, né? Desapego é uma compreensão que a gente tem, né? Não é pegar essa energia, uhum, né? De aversão, porque a energia da aversão e do apego, elas não são diferentes, né? Então, assim, é um magnetismo que parece ser contrário, mas que mantém a gente preso. Então, assim, o ponto é a gente realmente uhum, descansar no conhecimento das limitações das coisas às quais nós nos apegamos, para que a gente possa caminhar rumo a algo que seja hum, livre de limitação, que é um caminho de estudo. hum. Livre de, livre de validação, livre de comparação, né? É, Livre de muita coisa que está condicionada à nossa pessoa, que a gente nem sabe, está no nosso quando a subconsciente gente ali, traz, quando a né? Que a gente gente traz já... a visão de não limitação dentro do yoga, isso quer dizer esse lugar de não relatividade, né? Porque o yoga vai trazer essa existência relativa e condicionada, condicionada ao tempo, à forma, mas vai trazer Hum, esse atma, né? Esse quem nós somos de fato, que é atemporal, que está livre do tempo, livre da forma, né? Que está livre de condições limitantes, né? Dessa existência relativa, né? É um lugar muito maior. Então, assim, a gente pode ver de uma forma, né, assim, imagética de novo, a relatividade como uma sementinha, né, e essa parte maior envolvendo isso, né. Então, assim, não são coisas antagônicas, mas algo integrado, né. Uhum. Sagrado. É isso. Perfeito. Que maravilha te ouvir, Hari. Que aula que você está dando para gente. Muito obrigado. Hari, agora uma pergunta pessoal que eu gostaria de fazer. Qual é, qual é o seu, por exemplo, voltando um pouco nessa vida de yoga sua, né? Qual é um dia, como que você descreveria, né, Tá. a sua prática diária, assim, vamos dizer, né? Lembra lá que a gente falou desses aspectos de nada está indissociável, né? O que eu escolho afeta a minha mente, né? Aham. Tanto para purificá-la quanto para poluí-la. Então eu acordo, né? Eu acordo cedo, eu sou Uhum. diurno, eu durmo cedo e acordo cedo, né? Eu tomo banho de sol, quase todos os dias eu tomo banho de sol. Eu valorizo muito isso, que é uma forma da gente se energizar. Nós somos natureza e toda a natureza precisa de sol. Então eu valorizo tomar sol, né? Não abusivamente, mas tomo sol. Respirar conscientemente. Pode Para quem não falar, Rô. sabe, para quem não, desculpa te cortar. Para quem não sabe, Isso, você aqui o que mora em não falta é Salvador, não sol. é, Hari?
Aqui eu sou sol e sol, né? Aí tem um sol para cada um. Então a gente nutre, né, Que esses maravilha. nossos sóis, Vai né? É, E o sol, aham. ele simboliza a luz da consciência, né? Simbolicamente, assim. Então, eu tomo Hum, sol, acordo cedo, tomo sol, faço pranayamas, né? Não são pranayamas super complexos, são pranayamas simples, né? Para limpar meus canais energéticos e assim a gente pode hum, perceber quão importante é a gente fazer esse trabalho e a gente está limpando nossos canais energéticos, que são canais de percepção extrasensoriais grosseiras. Então, assim, a partir do momento que eu começo a hum, fazer isso, né, não só com o sol, não só com os pranayamas, com a alimentação e todo um estilo de vida, eu consigo perceber as evidências cada vez mais. Assim como se eu deixar de fazer isso e buscar outras uhum, coisas, eu não vou perceber, né? Então a gente entende que nossa ação e uhum. nossa inação, né, vai nos levar para caminhos diferentes. Então eu tomo sol, eu faço pranayamas, eu Diferente. faço meditação todos os dias, né? Tem coisas que assim, pode ser que num dia cheio eu não consiga fazer, mas eu sinto muita diferença se eu não fizer meditação. Então, meditação é algo que eu preciso fazer, Hum, né? É tipo assim, é o meu estar no mundo. Eu preciso chegar aqui, eu preciso acordar e chegar aqui, né? Me situar aqui, estar realmente hum, presente para me relacionar com a vida de uma forma mais autêntica e livre, né? Não entrar no piloto automático. hum, E oração, hum, né? Assim, a gente não traz socialmente muito essa questão da devoção, mas quem traz, né, orações assim como uma criança do fundo do coração, de tomar refúgio, né, não importa de que tradição seja, né, mas assim, chega para Deus e diz assim, hum, eu não sei rezar, né, não sei orar, né, conversa com ele, chora hum, no pé dele, né, ou dela, enfim, da forma que tiver, mas assim, cria intimidade com Deus. Só quem sabe, né, só quem cria, desenvolve esse hábito, é completamente desenvolvido mesmo, é construído. A gente vê como isso leva a nossa mente para um estado completamente diferente. Não só a nossa mente, né, mas todas as nossas células. Então, assim, vou trazer para vocês uma vivência curta e pessoal, né, muito íntima, de uma vez que eu estava meditando há alguns anos, eu comecei a chamar Deus, a repetir Deus mentalmente, assim, na meditação. E minhas células começaram a vibrar de alegria, né? Eu sentia o meu corpo eletrizado, assim. Eu fiz, nossa, que maravilhoso, como minhas células te amam, né? E a gente vê como isso é forte, né? Claro que aí foi uma experiência única, né? Mas normalmente a gente não vive isso, né? Não é algo linear, a gente vive pequenas, grandes, extraordinárias experiências, mas assim a gente vê que nas ordinariedades na vida habita o extraordinário. Então assim, a oração também prepara a nossa mente, né? E a devoção fortalece a gente no caminho, nesse caminho de união. Não é sobre religião no sentido institucional, de novo, né? Mas é sim um caminho religioso no uhum, sentido essencial de religar. Então, a oração também uhum. é um lugar assim que eu não abro mão, né? Então, eu digo que eu sou um devoto muito exigente. Às vezes eu chego para Deus e digo, olha, tá vendo o caminho que eu tô tomando, né? Tudo que eu tenho, que eu venho abrindo mão. Então, assim, me sustenta, né? Me sustenta que eu tô na tua mão. Assim, é muito claro, assim, muito genuíno esse lugar. Tipo, me pega no colo, eu tô na tua mão, né? E deixa você me guiar, porque você sabe, né? Você transcende esse ego que chora e faz birra e quer certas coisas que não estão para estar no meu caminho, né? E peço, assim, É, amorosamente algumas coisas, né? Tipo, se for do meu merecimento, que eu receba isso. Mas tem coisas que eu faço exigências que também são amorosas, né? Então, assim, é o caminho do devoto que a gente vai hum, descobrindo realmente nessa relação. Oração, deixa eu ver o que mais. Alimentação, sem dúvida nenhuma, alimentação é super importante. Não estou aqui para pregar que as pessoas devam ser veganas ou vegetarianas, mas assim, faz diferença. E eu comecei a não uhum. comer carne assim, bem lá atrás, né? Tipo, sei lá, deve ter uns 7 anos já, e foi assim, muito da noite pro dia, foi realmente muito radical. Foi tipo assim, um dia eu tava comendo carne ainda, com todo o prato de vegetais, e no outro eu disse, eu não quero mais nada de origem animal, né? E aí tenho seguido assim, né? Animal. Não é algo que vai transformar completamente a nossa vida assim da noite pro dia, mas a longo prazo eu consigo ver assim frutos positivos de saúde, né, de clareza mental, de sensibilidade para a vida dos outros seres e assim uma liberdade, né? Uma liberdade que a gente pode falar que é socioeconômica,
né? Mas que é um comprometimento muito além do que o meu ego, sabe? Tipo assim, eu gosto de carne, ok, mas assim, o que é que esse pedaço de carne está influenciando no todo, né? Só sobre o que eu desejo, é só sobre o meu prazer, né? Só sobre o meu condicionamento e assim, o planeta, né? E a vida dos animais tem que estar condicionada aos meus desejos, né? Essa carne que eu no supermercado, ela tem qualidade de regenerativo, né? O que é que esses animais consomem? Consomem, eles são ruminantes, eles estão comendo grama mesmo ou eles estão comendo grãos transgênicos, né? E todos os produtos que são colocados, como é que eles são criados, né? Em confinamento, em sofrimento, o abate, como é? Estão comendo cortisol, né? Então, assim, a gente vai vendo que o que era para supostamente trazer saúde, né? Não traz saúde, né? Então, assim, são coisas que para quem tiver interesse pode ir pesquisando, né? Assim, Essa também é uma forma de ahimsa sim, em sim, e como um prática, né? todo, né? Vamos Não dizer só pela também. causa animal, mas assim, esse corpo terra que a É. gente é, Uhum. né? A gente, a gente É. favorece muito, né, o desmatamento quando a gente consome carne, né? O gasto de água e uma série de coisas, né? De Uhum. recursos realmente naturais, né? Da vida. Sim, A gente acaba com a sim, flora e a sim. fauna também, né? Que está habitando nesses espaços para construir pastos, né? Então, assim, a gente realmente está destruindo o nosso corpo terra, que realmente isso aqui é só um contorno, né? A gente depende da terra e não o contrário, né? Então a gente vai vendo que nossas escolhas elas Uhum. vão ou fortalecendo, né, e fomentando esse autocentramento que a gente tem, egóico, né, essa egoidade, ou que a gente pode se libertar disso através de uma visão Uhum. mais ampla, que abarque o bem-estar dos seres, que não é de uma forma absoluta, nem linear, mas assim, quando a gente vai incorporando Dharma na nossa vida, a gente vai incluindo mais esse todo, Uhum. né? Vidas humanas e não humanas. Uhum. Então, a Perfeito. alimentação, o sono, sem dúvida nenhuma, o sono é muito importante, né? E uma das coisas que eu trago, né, e que eu não queria que fosse vista aqui como dogma, que também não é disso que o yoga se trata, mas o yoga se trata de ciência, que é justamente um caminho de abrir mão de coisas que entorpeçam a gente. Então, Uhum. assim, entorpecentes, sejam eles vistos como drogas lícitas ou ilícitas, mas também os entorpecentes diários que são distrações, né? Então, assim, eu posso Uhum. não me entorpecer com drogas ilícitas, mas posso me entorpecer, sei lá, com videogame, né? É. Qual é a função que aquilo está tendo, né? Porque droga não é necessariamente somente a substância, mas que tipo de relação a gente está estabelecendo com aquele objeto. Então, pode ser uma pessoa, né? Pode ser um comportamento específico e tudo mais. Então, assim, a vida de yoga, né? É uma fidelização com uma vida de consciência. Uhum. Sem consciência, né, esse caminho do yoga não se tece. Para ter consciência, eu preciso desenvolver lucidez. Então, eu não posso estar fidelizando com coisas que me afastem disso. Então, é muito importante a gente ter isso claro, né, e entender esses condicionamentos sociais. Claro que uma taça de vinho, né, 2 dedinhos de vinho para apreciar, que faz parte da nossa socialização, vai ter um problema, mas assim, é importante que a gente olhe muito para esse caminho da individuação, que ressoa de fato conosco ou que é imposição alheia, É. né? Para a gente também não entrar num lugar muito, muito ascético e não sustentar. Uhum. Não é sobre isso, não é sobre a gente limar a nossa individualidade, né? Mas sobre a gente saber o que a gente está fazendo, o que faz sentido para nós. Yoga é a gente realmente estar consciente de quem nós somos. A minha vida não é igual à vida de Rodrigo, né? Que não é a vida igual à vida de nenhum de vocês, né? Eu tenho alguns desapegos e vocês têm alguns desapegos, e tem alguns apegos que vocês podem não ter e vice-versa. E assim, o importante é a gente reconhecer isso e fazer o que faz sentido para nós, de forma que a gente faça mais bem para a gente e, consequentemente, mais bem para o outro, né? Porque se eu vou me mortificar, eu não vou ser feliz e não vou fazer ninguém feliz, né? Uhum. O yoga não se trata disso, pelo menos numa vida em sociedade. Não estou falando da vida do renunciante, que tem que realmente passar por um processo mais disciplinado, assim, de renúncia muito mais, né? Mas, assim, realmente trazer esse yoga como casa, esse corpo, né? Que não é físico, mas, assim, esse corpo de técnicas, de estilo, que realmente faça a gente regressar para dentro e entender quem sou eu nesse mundo, o que é que eu vim fazer aqui, né? Como é que eu Uhum. posso ter uma existência muito mais satisfatória e valorosa, né? O que é que eu posso compartilhar com os outros, né?
e vice-versa, como é que eu posso perceber a potência do outro também, como o Vô estava falando, da potência das trocas, né? Então eu preciso estar consciente, né? Mesmo que eu fique inconsciente, muitos motivos que eu volte e pegue de novo, né? A direção do barco e diga, isso aqui é importante, então vamos Ah, sempre te trazendo de volta. Que resposta mais linda, Hari. Uma coisa que eu queria te perguntar e você não mencionou, você pratica asana todos os dias? asana todos os dias eu não pratico. Eu nunca tive esse hábito, né, de praticar asana É. todos os dias. Eu não teria tempo, assim, né, diante das atividades, né, porque eu tava fazendo alguns estudos fora, eu não coloquei isso aqui, né, a minha vida majoritariamente, né, enquanto estilo de vida é de yoga, mas eu sou psicólogo, né, então, assim, tem muita demanda de estudo também e de trabalho, né, eu atendo, então, assim, Sei. realmente fica tudo muito estruturadinho a minha rotina. Então, às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas e manter realmente o que é essencial, que é fundamental a gente entender, né? O que é essencial para nós, o que é que o momento está pedindo, né? Então, assim, asanas eu não faço todos os dias, mas busco fazer saudação ao sol, pelo menos todos os dias, né? Ou quase todos os dias. Maravilha. Então, a forma de acordar o corpo e realmente oferecer esse corpo, né? Com uma atitude devocional de yoga, né? Com a mente ali. Mas faço atividade física todos os dias. Coisa boa. A gente já chegou ao nosso limite aqui, já passou 1 hora e Uhum. poderia falar contigo tempo. Eu vou, eu vou te fazer um convite aqui para você voltar mais vezes, Sim, né? seria uma alegria. E a gente discutir com um pouquinho mais de profundidade, né? Talvez, né, os yamas e os niyamas, né, Uhum. individualmente, mas, nossa, seria maravilhoso, porque eu aprendi tanto com você aqui, aprendi muito mesmo. Aprendemos. Muito obrigado, Hari. Eu te agradeço. Uma última pergunta que eu queria te fazer, pessoal também, o que tem te deixado grato nesses dias? Né? Como você Nossa, tem cultivado o seu senso de gratidão nesses dias? é conceber o pequeno, sabe? E o pequeno enquanto grandioso. Então, assim, eu sou grato por ter a possibilidade de me conectar com a vida através de toda essa perfeição que eu manifesto, né? Perfeição que eu manifesto, todos nós manifestamos através de toda essa ordem que a gente compõe, né? Nosso Uhum. corpo com todas as possibilidades e limitações que cada um tem, né? Mas assim, essa potência que nós somos. Então, reconhecer essa potência existente na vida tem sido minha maior gratidão, né? Quando eu consigo Que, observar isso. É, que lindo, Hari. Que é lindo. isso. É o mais precioso. Eu tô aqui com o coração, como se diz, quente, né? Warm, caloroso, depois dessa conversa contigo. Muito obrigado, né? Muito obrigado para Eu que todos agradeço, Rô. que É, estiveram aí com a gente, né? maravilha. E Antes, vocês podem esperar que vai ter mais Hari ainda. Aqui vai no sim. Europa Brasil. Você sabe que aqui é sua casa, né, Hari? Você está em casa aqui, né? Me sinto em casa. Me sinto em casa, muito feliz de habitar essa casa com vocês. Então, beleza. Antes de sair, né, eu queria fazer um convite para vocês. Hum. Em breve eu vou abrir um curso voltado para os valores humanos, né, universais, além de religião, né, institucionalizada, não é sobre religião institucionalizada, mas esses 20 valores eles foram tirados, né, da Bhagavad Gita, que é uma escritura sagrada da tradição védica, né, hindu, mas vai trazer esses valores todos que a gente vê, né, nos yamas e niyamas, né, e mais alguns outros que fazem parte do caminho de yoga. Então, assim, esse foi um livro base, né, na minha jornada. E Hum. eu convido vocês a fazer o estudo, né, mais assistido e mais atencioso nesse movimento de troca, porque, assim, quando a gente está dentro de uma tradição, a gente não faz as coisas sozinhos, né, Hum. porque nós somos permeados de confusões. Então, a gente Uhum. interpreta com as nossas lentes. Então, é o que a gente fez muito com yoga, né? Uhum. A gente pegou o yoga com as nossas lentes ocidentais, nossos valores ocidentais e observou, né? E Uhum. tirou nossas conclusões. Então, assim, eu estudo com professores até hoje, espero que eu tenha a bênção de estudar com professores por toda a minha vida,
né? Porque, assim, gurus, né? Professores, eles são aqueles que dissipam a escuridão da ignorância, né? Sim. Então, assim, não como esse lugar de guru, de endeusar as pessoas, mas entender esse mestre que me ajuda a ver o que eu não vejo, né? Que vem Hum, ensinando amorosamente a partir da própria existência e hum. também, né, desse amparo dos mestres que sustentam a existência deles. Então, fica esse convite aí da gente fazer essa troca, né? Eu vou divulgar em breve para vocês, quando eu vou começar o curso, de que forma vai ser. Quem tiver interesse pode me seguir no Instagram, né? E aí vai acompanhando melhorzinho. Qualquer coisa pode entrar em contato, falar no Hum. direct, eu estou aberto para isso, tá bem? Ah, Tirar dúvida e tudo ah, mais. eu vou até te fazer um convite Uhum. aqui, ao vivo e agora. Eu quero, Olha, olha a eu, resposta, Rô. eu quero ser, eu quero ser seu aluno, né? Oh, E que eu graça. eu quero oferecer a plataforma Ali Roupa Brasil para você divulgar seu curso, entendeu? Perfeito, Rô. Ó, que Você bênção. Tá vendo só? você pode divulgar seu curso aqui com a gente, entendeu? É, a gente vai conversar sobre isso nos Uhum. backstage, mas né, o convite está feito. Então, você é mais Convite que bem-vindo. aceito. Aham. E muito honrado, né? Muito feliz, muito feliz. Eu aceito esse presente divino, manifesto através de você, Rô. Muito obrigado. Obrigado você. Fique bem, tá bom? Fiquemos. Um beijo grande a todos Grande aí. abraço. E Beijo no coração de qualquer todos. pessoal aí, igual o Harry fez. Um beijão. Tchau, tchau, queridos. Até mais, gente. Fiquem bem. Ótima Tchau. noite para Obrigado. vocês.